Você trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26. Se você quiser já deixar também marcado para achar mais fácil depois, daqui a pouco a gente vai ler também Hebreus 9, 27. Então, primeiro, Lucas, capítulo 16, a gente vai ler só um versículo, versículo 26. Depois, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Você pode já deixar marcado aí a passagem. Está escrito assim, Lucas 16, 26, está escrito assim: e, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem, guarda bem essa parte, os que o quê? Quisessem, guarda bem essa parte, os que quisessem, porque a gente vai falar disso aí, os que quisessem, passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Qual é o contexto desse versículo aqui? Esse versículo diz respeito àquela passagem em que Jesus falou sobre o que aconteceu ao rico e ao mendigo Lázaro. Dois homens que existiram e que Jesus disse que quando eles morreram, a alma de cada um deles teve destino diferente. Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, ele foi salvo. E o rico foi para o inferno. É óbvio que o mendigo não foi para o céu porque era mendigo, senão todos os mendigos teriam que ser salvos. E o mendigo não foi salvo porque era mendigo, e o rico não foi para o inferno porque era rico, mas porque confiava nas riquezas. E o mendigo foi salvo porque fez a vontade de Deus. Mas o fato é que um foi para o céu e o outro para o inferno. E lá no inferno, o rico se dirigiu a Abraão, que estava no céu, e fez um pedido. Ele falou assim: olha, eu estou aqui em tormento, manda Lázaro molhar o dedo e derramar aqui uma gota, para pelo menos refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado. E aí Abraão deu essa resposta para ele, dizendo que ele estava lá por causa das escolhas que ele fez em vida, enquanto que Lázaro estava no céu também pelas escolhas que fez em vida. E ele explica aqui, conforme nós lemos, que não havia como mudar aquilo. Havia um abismo entre, ele disse, há um abismo entre nós e vocês aí. De maneira que quem quiser daí passar para cá,
Não pode. E quem está aqui não pode passar para aí. É óbvio que quem está no céu não vai querer ir para o inferno. Mas também, mesmo que quisesse, não poderia. Então, o que eu quero que você preste atenção, e eu falei, qual é a frase, a parte do versículo que eu disse para guardar? Os que quisessem. Você sabe que quando a gente fala desse verbo querer, a gente está falando de uma coisa que é extremamente forte em nós. Querer está ligado à vontade. Sim ou não? Escolhas. Você sabe que existe uma coisa em você, em mim, em todos nós que estamos aqui, nas pessoas que estão lá fora, em todos os seres humanos, existe uma coisa que é respeitada, ou que é, vou mudar a forma de falar, existe uma coisa que é extremamente respeitada pelo mundo espiritual: o seu querer, a sua vontade, também chamado de livre-arbítrio. Ou seja, o que é o livre-arbítrio? Poder de escolha. Quando você vem a esse mundo, você não tem, porque você não escolhe onde você vai nascer, em que lugar do mundo você vai nascer, a que família você vai pertencer. Você não escolhe, você simplesmente nasce. E quando você nasce e vai para os cuidados dos seus pais, você também continua não tendo escolha. Quem deixou o seu filho na escolinha hoje? Agora você está aqui, seu filho está lá na escolinha. Ele teve escolha? Não. Se ele é criança, você disse: olha, filho, vamos botar a roupa e vamos para a igreja. Papai vai para a igreja, mamãe vai para a igreja, você vai ficar na escolinha. Então ele vai para lá, você fica, porque ele é pequenininho, você não vai deixar ele sozinho em casa, ele não sabe cuidar de si, é ou não é? Então ele está lá na escolinha. Você escolhe a roupa dele. Quando bebê, por exemplo, quando você nasceu, você lembra da escolha da cor do seu macacãozinho, primeiro macacãozinho? Você lembra que cor que você escolheu? Não, porque pessoas escolheram por você. Só que à medida que você vai crescendo e você vai adquirindo consciência, chega uma hora que o seu filho chega uma idadezinha que ele já olha para você, você fala assim: mamãe vai comprar essa camisa. Ah, não quero, eu quero aquela. Ou seja, ele já começou a querer fazer as escolhas dele. Ele começa a dizer que não quer o sapato que você quer, ele quer o que ele quer escolher, ele quer a roupa que ele escolher. E aí, minha amiga, meu amigo, você que tem filho pequeno, quero te dizer que você está num caminho sem volta. A partir daí, você começa a perder o domínio. Quem tem um ente querido seu que você vive pedindo para ele vir na igreja e ele diz que não vem? O que você vai fazer? Você pode interferir no livre-arbítrio dele? Você pode interferir do filho pequeno. Quem tem filho criancinha que está lá na escolinha, você pode interferir. Mas a partir do momento, chegou na adolescência, fase adulta, já era. E tem uns que chegam a ponto de dizer assim: ó, eu sou dono do meu nariz.
E dependendo, põe o pé na estrada e vai embora. Cria asas e voa. Sim ou não? E você não pode, o que você vai fazer? Nem Deus interfere nisso, gente. Deus não interfere nas nossas escolhas. Isso é respeitado no mundo espiritual. O diabo não interfere nas nossas escolhas. Eu falei para vocês do caso da moça que manifestava com demônios, estava buscando se libertar nas reuniões e era a que mais trazia gente na igreja. Eu pergunto a você, quem que ajudava ela? Ah, bispo, o Espírito Santo. Ela não tinha. E o diabo é que não ia ajudar. Se ele puder, ele impede a pessoa de ir. Mas foi ela que escolheu fazer isso. Então, se uma pessoa decide pecar, Deus não vai impedir. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Se você não pudesse escolher amar a Deus e fosse obrigado a amar a Deus, ou obrigado a crer em Deus, ou obrigado a temer a Deus, então como é que Deus ia separar? Como é que ia saber quem é verdadeiro e quem não é? Então Deus, Ele nos dá a palavra dEle, mas Ele não impõe. Ele fala, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você escolhe. Você escolheu estar aqui hoje. Você faz as suas escolhas, e isso vai ser assim até o momento em que você fizer assim pela última vez. E os olhos fecharem. Aí acabou. Aí acabou. Foi isso que Jesus quis dizer quando explicou a respeito do rico e de Lázaro. Imagine você, né? Um rico ouvir não. Porque você sabe que o rico está acostumado a ouvir o quê? Sim, porque o dinheiro faz ele fazer assim. Por favor, traga-me isso, traga-me aquilo. Eu quero ir em tal lugar. Você já reparou que tem gente que fala assim, olha, eu como o que eu quero. Eu viajo, tem gente que enche a boca para dizer, eu viajo para onde eu quero. Porque a pessoa tem dinheiro, então ela vive de acordo com a vontade dela. Ela faz o que ela quer. Eu imagino que esse rico viveu isso a vida toda. Só que a vida toda ele escolheu não fazer a vontade de Deus. E quando ele chegou lá no inferno, aí ele vai e diz, pai Abraão, é o seguinte, eu queria te pedir, fala com Lázaro aí para... Não, acabou. Depois que a pessoa morre, a primeira coisa que é tirada da gente se chama livre-arbítrio, poder de decisão. Hoje a pessoa pode dizer para você, você chama ela para vir na igreja, o seu familiar, ou um conhecido, enfim, ele tem o direito de dizer para você assim, não quero, não vou, não gosto, não aceito. Tudo bem. Mas quando os olhos se fecharem e a alma se desprender do corpo, o dono espiritual vem para buscá-la. Se você se entregou a Deus, os anjos te levam para o seio de Abraão.
Não muda nada. Depois da morte não muda nada. Se alguém fizer macumba para você, não muda nada. Deus leva quem é dele. E claro que quem é salvo nem quer mudar, quer mais é ir com ele, com os anjos. Sim ou não? Se em vida você quis, imagina depois da morte. Mas quem morre sem Jesus, também, depois que desprende do corpo, não adianta. Imagina o espírito da morte, o anjo do diabo vem para buscar a alma, e a pessoa diz assim: não, minha religião é outra, vou ficar vagando aqui na terra, puxando o pé de quem eu não gostava. Por favor, não quero. Não, acabou. Você fez as suas vontades em vida e você escolheu não obedecer. Não tem mais escolha, não tem mais jeito. É direto para o abismo, para o inferno. E não adianta clamar a Deus, não adianta pedir a Abraão, pede isso, aquilo. Não, acabou. O que esse versículo mostra é o seguinte: quem tiver aí, quiser vir para cá, não pode. Quem está aqui quiser ir para aí, não pode. Acabou. Hoje nós temos poder de escolha. Depois da morte você não escolhe mais nada. Hoje eu estava lendo uma matéria de uma revista científica, em que cientistas e neurologistas estavam explicando o que a ciência conseguiu descobrir até hoje sobre o que acontece com o ser humano quando ele está morrendo. E um neurocirurgião escreveu ou respondeu o seguinte, explicou o seguinte, que à medida que o corpo vai morrendo, os órgãos vão morrendo, o organismo prioriza o cérebro, o coração e os rins, como se fossem os últimos, tentando manter vivo. Mas ele disse o seguinte, que quando o cérebro para, que eles chamam de morte encefálica, ainda que existam órgãos funcionando, acabou. Parou o cérebro, você não tem mais consciência. Não tendo mais consciência, você deixa de existir. Enquanto você estiver pensando, enquanto você tiver consciência, você existe. Se a sua mente parar, você não existe mais. E eles disseram o seguinte, que estudos feitos com pessoas que tiveram experiência de quase morte, estou falando de ciência, pessoas que tiveram experiência de quase morte, apontam que, estranhamente, elas chegaram a ver, ou a se ver, ou ver o próprio corpo, como se elas estivessem, imagina você vendo o corpo de uma pessoa, é você ver o seu. E eles concluíram que uma coisa que acontece com as pessoas é que passa como que um filme na tela da mente delas dos principais fatos ocorridos na sua vida. Eu não estou falando da Bíblia não, estou dizendo que eu li isso num site científico, matéria científica, neurologistas falando. Agora trazendo isso para o lado da fé, por quê, hein? Por que Deus faz com que um filme passe na tela da mente da pessoa que está quase morrendo, de maneira que ela se lembre de todos os fatos mais importantes da sua vida? Eles chamam isso de
momento de superconsciência. Eles disseram o seguinte: antes de você ficar inconsciente, você tem um momento de superconsciência. A superconsciência, ou seja, você consegue se lembrar de fatos distantes. Para quê, hein? Por quê, hein? Não seria justamente porque a pessoa vai se aproximar de um momento que ela não tem mais escolha, e justamente para ela lembrar todas as chances que ela teve de ser salva e que ela rejeitou? Pense nisso. Quem está me entendendo, gente? Eu não quero falar mais. Eu creio que você já entendeu. Eu quero que você busque. Olha só, esse versículo outro também é bem simples, mais profundo. Paulo escreveu aos Hebreus e disse: e como aos homens está ordenado que morrerem uma vez, Hebreus 9, 27, vindo depois disso o quê? O juízo. Não tem mais nada, não tem mais escolha. Só se vive uma vez. Ninguém aqui vai ficar alma penada. Bispo, mas tem um parente meu que vive puxar meu pé de noite. É um demônio, você está sendo enganado. É um encosto. Não é gente, não é alma de ninguém, não. É agora, a salvação é agora. Acabando essa vida. Aqui nessa vida pode ter sido um